Olá a todos, estou de volta com a segunda parte aqui da parte conceitual, né, do sensoriamento remoto, que eu acho que é uma coisa importante também. Eu não vou tratar tudo aqui sobre os princípios físicos, algumas coisas eu vou deixar para a aula, que é mais legal de falar ao vivo, né, mas eu vou dar o básico aqui da física por trás da física básica por trás do sensoriamento remoto. Primeiro, como eu disse, a gente vai trabalhar com algumas imagens que são do tipo passivas, são geradas por sensores passivos, ou seja, depende de uma fonte externa de energia. Nossa principal fonte externa de energia é o Sol. Um conhece o Sol, 71% de hidrogênio, 26% de hélio, é uma bomba de hidrogênio basicamente, e faz fissão nuclear e não fusão, né? Aliás, ele faz fusão nuclear e não fissão, porque fissão é o que a gente faz nas usinas atômicas, né? Você quebra o átomo jogando partículas nele. Fazer o contrário é muito mais difícil, né? Mas ele faz, porque tem muita energia envolvida, né? Fosse uma massa muito grande, eu nem vou falar o número, mas é 1,99 vezes 10 vezes 1035 kg, e 90% dessa massa está da metade dele para frente. O que a gente vê, na verdade, é gases em grande temperatura. A massa mesmo está concentrada dessa metade dessa circunferência para dentro. 6.000 kelvins, né, a temperatura exata média dele, a gente sabe que é 5.770 kelvins, mas a gente costuma dizer o Sol, qual que é a temperatura do Sol? 6.000 kelvins, mas no núcleo vai chegar a 15 milhões estimado, né, muito alta, né. E aí, assim, estou falando de tudo isso porque é a nossa principal fonte de radiação de energia, da qual o sensoriamento remoto passivo depende para funcionar, né. E aí, para ter uma ideia de escala também, né, quando a gente fala do Sol, o Sol é uma estrela dentro do sistema solar, então ele tem que ter dimensão do tamanho da galáxia que a gente vive, que é de 100 mil anos-luz, né. E o Sol é uma pequena parte disso, tem muito mais energia envolvida, não é só a energia do Sol que atinge a Terra, outros processos e outros fenômenos acontecendo também, né, atingem a Terra, mas a maior parte, aquela que produz que move, né, as estruturas na superfície terrestre, está relacionada especificamente ao Sol, né. Uma ideia de quanto tem de energia no Sol, né, mais ou menos 657 milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em hélio no processo de fusão, né, a cada segundo, né. E aí essa diferença de 4 milhões, né, de 653 para 653 para 657 é a radiação que a gente recebe, a radiação beta, né. Então 4 milhões de toneladas de massa de hidrogênio geram essa energia por segundo que atinge a superfície terrestre, né. Bom, a luz em si é um conceito que provavelmente vocês já devem ter visto nas disciplinas de física de vocês, muito mais do que eu, né? Se ela é partícula, se ela é onda, né? Como as ideias, os conceitos iniciais de Newton, né? Tratando a luz como partícula, depois de Huygens tratando como onda, e o Einstein que unificou, né, as duas aproximações com a teoria onda-partícula e tal. Provavelmente vocês já viram também o experimento da dupla fenda, né, que mostra que ela tem esse comportamento dual, depende da observação ou não do processo. Para nós, a gente sempre, no caso do sensoriamento remoto, que é o nosso objetivo aqui, é mais simples a gente entender ela como onda. Por quê? Porque a gente está sempre falando do espectro eletromagnético, diferentes comprimentos de ondas, mas estamos cientes de que ela tem um comportamento dual. O que nos interessa é que ela carrega, né, a luz carrega uma determinada quantidade de energia dependendo da frequência dessa onda. Frequência, vocês lembram o que é, né? A quantidade de picos num determinado espaço de tempo, né? Então, frequências muito altas quer dizer que você vai ter mais picos de onda, né, num espaço de tempo menor. Quanto menor a frequência, carrega mais energia. Quanto maior a frequência, ou seja, quanto maior a frequência, mais picos de onda num determinado espaço de tempo, carrega mais energia. Quanto menor a frequência, menos picos de onda num determinado espaço de tempo, carrega menos energia, né? Quando eu digo mais energia, menos energia, podemos entender como calor, por exemplo. Se a gente pensa nisso, né, a gente vai chegar no conceito de espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é um contínuo de energia que é representado pela frequência da luz
E essa frequência vai de comprimentos de onda muito pequenininhos até comprimento de onda muito longo. E um pequeno pedacinho disso que a gente chama de espectro do visível, que vai 0,3 micrômetros a 0,7 micrômetros, que é o que o nosso olho pode ver. Mas é como se fosse uma agulhazinha numa régua, assim, né? Para ter uma ideia de escala, né? O que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ter sensibilidade com os nossos olhos dentro desse espectro eletromagnético é o que a gente chama de espectro do visível. Para facilitar, é o arco-íris. 0,3 micrômetros é o azul, 0,7 micrômetros é o vermelho. Antes do azul é ultravioleta, depois do vermelho, infravermelho, certo? Então, só lembrar das 7 cores do arco-íris é o espectro do visível. A propagação dessa energia, que é a radiação beta, né, quando a gente pega ela vindo do Sol, como é que ela se dá? Essa questão ela é elucidada pelo Einstein já lá em 1905, né, quando ele vai formalizar a teoria do corpuscular, né, de que a radiação se propaga, a luz se propaga por meio de pequenos pulsos, corpuscular não, a teoria ondulatória, pequenos pulsos ou feixes de fótons. O que a gente chama de o princípio da mecânica quântica. Mecânica quântica, na verdade, vem de quanta, né? Quanta é o plural de quantum, que é a quantidade, o pacotinho de energia, a quantidade de energia que um elétron libera ou absorve quando ele muda de um nível dentro do átomo, né? Quando ele pula de um nível mais energético para o mais energético. Se ele vai de um menos energético para o mais energético, ele absorve. Quando ele faz o processo contrário, né, mudando de órbita, ele libera. Esse negócio é uma pequena quantidade de energia que a gente chama deu o nome de fóton, né? Que é exatamente o número da equação de Planck, lá que ele descobriu sem querer, mas a gente não vai entrar nesse negócio. Então, o Planck descobriu que os quantas, né, o Max Planck, estão associados a uma determinada frequência da radiação, ou seja, a quantidade de quanta liberado, que vai ser a quantidade de energia, depende da frequência de radiação associada, ou a cor daquela luz, né? Então, a radiação possuem todas as mesmas energias. É que essa energia liberada é diretamente proporcional à frequência. Que é aquela formulazinha que talvez também... Eu falo isso talvez vocês tenham visto ou não, porque como tem aluno de engenharia civil, possivelmente as disciplinas que vocês fazem de física não é as mesmas disciplinas que os meus alunos de engenharia cartográfica fazem. Por exemplo, eles não fazem... Física 4, que é o que trataria disso. Eles fazem acho que Física 1 e 2, que não tem nada a ver não, mas são coisas que eles usam muito menos. Então eles não entram em mecânica quântica, natureza da luz, nada disso, né? Mas enfim, a energia é diretamente proporcional ao comprimento de onda e à velocidade da luz. Então é a fórmula da teoria corpuscular, né, que o Planck formalizou, né? Resumindo, à medida que é maior a frequência, menor é o comprimento de onda e maior é a energia transportada. É isso que essa equação está dizendo. E igual a H vezes V. À medida que é maior a frequência, menor é o comprimento de onda e maior é a energia transportada. Então, essa relação direta. Menores comprimentos de onda, mais energia. Menores comprimentos de onda, menos energia. Ou seja, é mais fácil de detectar uma radiação, pelo menos teoricamente, já que a quantidade de energia disponível é maior. Ou seja, quando você tem uma frequência maior, mais energia, mais fácil de detectar. E aí, por isso, inclusive, que a gente vai ter a oportunidade de usar o satélite Landsat, a gente vai ver que ele tem diferentes bandas espectrais. As bandas do visível são de 30 metros, mas quando você pega a banda de temperatura é de 100 metros. Por quê? Porque a banda de temperatura está captando uma energia fora do espectro de visível, com um comprimento de onda muito maior, ou seja, muito menos energia envolvida. E aí, como é que funciona essa captura de energia, né? Você tem uma determinada área, é um fluxo de energia. Numa determinada área, você tem uma determinada quantidade de energia num determinado tempo. Você vai medir aquilo. Então, você vai precisar expor o filme, expor o sensor numa área a uma determinada quantidade de energia, uma frequência, né, de comprimento de onda, por um determinado tempo. Se você, na mesma área, tem menos energia disponível, como é que você faz para conseguir mais energia? Tem que aumentar a área, por isso que o pixel aumenta. Então, mais ou menos essa lógica. Essa propagação de energia, também, lembrando rapidamente, ela se dá sob a forma de ondas, né? Por isso que a gente tem que lembrar um pouco da teoria da ondulatória. Lembrando, basicão, uma onda não propaga matéria, né? Uma onda é uma propagação de energia, por favor, não confundam onda com matéria, onda é energia.
As ondas propagam apenas energia que é transferida por meio de átomos e moléculas da matéria, ou seja, a vibração ao longo da matéria, não é a matéria em si se deslocando. Onda no mar, por exemplo, a água continua no mar, mas a energia passa através dela. De modo geral, as ondas necessitam de um meio material para se propagar, exceto essas que a gente está querendo olhar, que são as eletromagnéticas. Quando eu digo meio material para se propagar, o som. O som no vácuo não se propaga. É um tipo de energia que necessita de um meio material. A luz não. A luz se propaga no vácuo. Então as ondas são classificadas de acordo com forma, posição e sentido na propagação. Aí só lembrando, senoide, transversa e longitudinal, né? Depois vocês podem retomar esses conceitos. É só para lembrar mesmo, a gente não precisa se aprofundar nisso, né? Propriedades das ondas, todo mundo sabe, então aqui é para explicar aquela ideia de maior frequência, ou seja, maior energia envolvida, menor frequência, menor energia envolvida, tem que lembrar o que é frequência, e são as propriedades básicas das ondas, né? Bom, isso aqui eu vou dar uma passada rapidamente, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala em energia, a gente está falando em temperatura e cor, para o nosso caso. A cor dos objetos reflete a quantidade de energia envolvida naquele sistema. Basicamente a ideia é essa. Quem traduz essa ideia para matemática são dois caras, na verdade, o Stefan e o Boltzmann, né, que é a lei de Stefan-Boltzmann, que eles vão colocar, foram dois físicos que trabalharam muito no desenvolvimento de experimentos com o corpo negro. O que é um corpo negro? É um corpo teórico que é chamado de corpo negro porque ele seria algo que não existe, que seria capaz de ou absorver toda a energia que chega nele, ou refletir toda a energia que chega nele. Não existe nada assim. Nós, qualquer objeto, nós somos algo entre o corpo negro. O corpo negro seria 1. A nossa pele é 0,97. A gente nem absorve tudo que chega, nem reflete tudo, né? Todos os materiais vão ter um comportamento relativo a esse corpo ideal, que é o corpo negro, né? Então, e aí eles vão fazendo essas medidas, eles fazem uns experimentos muito loucos lá, fazem umas bolotas de ferro com pequena abertura, que eles injetam um raio de luz, aí ela, como é bem polida por dentro, a luz fica presa ali dentro, tem dificuldade de sair, eles ficam simulando como se aquilo tivesse preso, como essa energia não conseguisse sair, tivesse sendo absorvida toda, mas enfim, né? Quando a gente olha para a expressão gráfica da lei de Stefan-Boltzmann, é o seguinte: quanto mais energia você dá para um corpo, mais você muda o tanto de energia que ele está emitindo no pico. Então, por exemplo, o Sol, vocês estão vendo essas curvas que tem nesse gráfico aqui, ele está mais ou menos 6.000 kelvins. Essa curva, para cada comprimento de onda diferente, a essa temperatura ele vai emitir uma quantidade X de energia. O Sol, que é um corpo que está a 6.000 kelvins, ele tem um pico exatamente aqui, ó, mais ou menos 0,6 para 0,7 micrômetros. Ou seja, o pico de emissão de energia do Sol cai no verde. Então, se um dia alguém perguntar que cor é o Sol, você pode dizer que o Sol é verde, porque ele é. A gente não consegue ver que o Sol é verde, porque ele também emite quantidade de energia muito grande, o nosso olho não é capaz de captar além do espectro do visível, a gente vê tudo junto, quando junta todas as cores de uma vez é branco. Então, se você for bem maluco e olhar direto para o Sol, você vai ver uma mancha branca por um breve tempo, que você não vai conseguir olhar por muito tempo, né? Ou no final do dia você vai ver ele meio laranjado, porque aí a angulação dele em relação à superfície e à atmosfera está tão longe que aí dá tempo de espalhar o laranja, e aí fica aquele negócio, aquele céu alaranjado. Mas enfim, o Sol, lamento informar-nos, o Sol é verde, só a gente que só não sabe, né? A gente só não consegue ver. E com todos os corpos vai ser mais ou menos assim. Então depende da temperatura do corpo, ele tem uma cor, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Cor e temperatura estão associados. Então, você pega a temperatura média da superfície terrestre, é 300 kelvin, está bem longe do Sol. Então, o pico a cor da Terra, todo mundo já deve ter visto, é meio azulada, né? Depende do pico de emissão, que ele está a essa temperatura média que a gente consegue ver. Vou tratar isso pessoalmente. Eu falo, às vezes, aqui sem aprofundar muito, mas dúvidas eu tiro na aula. Estou só dando o conceito geral, né? Então, uma forma de observar isso muito legal é, por exemplo, quando você vai aquecendo um ferro, né? Você tem uma barra de ferro, em geral ela é preta, você vai botando, aquecendo. Provavelmente você já deve ter aquecido alguma coisa ao ponto de começar a ficar meio vermelho, ou seja, você está mudando a cor do objeto, por quê? Porque você está dando mais energia para ele. Muda
a cor que ele está emitindo mais, e aí o teu olho vai começar a enxergar aquela cor que ele está emitindo mais dentro do espectro do visível. Então sai do preto para o vermelho. Aí você dá mais e mais energia, vai começar a ficar meio amarelado. Então, teoricamente, se a gente esquentar um ferro o suficiente, ele vai ficar invisível. Não vai acontecer, porque o nosso olho não vai ver esse comprimento de onda, nós vamos continuar enxergando aquilo que está sendo emitido em maior quantidade dentro do visível, ele nunca vai desaparecer. Mas aquele gráfico mostra isso, né? Em tese, para você tornar um negócio invisível aos nossos olhos, é só você dar tanta energia para ele que ele muda o pico de comprimento de onda, o nosso olho não vai ser mais capaz de captar. Não funciona porque a gente vai captar o que está no visível ainda, certo? Então, só para fechar essa ideia, e aí eu retomo resolução espectral, espacial, radiométrica e temporal, que são os 4 conceitos essenciais que nós vamos ter que tratar, eu falo isso presencialmente. Mas como o Sol se comporta em emitir e absorver energia, a gente, como a ideia de corpo negro, o Sol seria o nosso proxy de corpo negro, tudo a gente vai sempre comparar a essa corpo capaz de admitir, então, de capacidade de um corpo de absorver ou emitir energia. Então você pega diversos minerais como a água ela é um material bastante interessante, ela se aproxima muito do corpo negro, por exemplo, a temperatura de 350 kelvins. Ela absorve muita energia do que você dá para ela, e ela também consegue, né, emitir quase toda a energia que ela absorve depois de um tempo, que é o calor específico dos corpos lá, né? Agora, quando você vai, por exemplo, para uma areia como a granita ou dunita, que são esses minerais, né, depende da espessura deles e tal, eles vão se comportar, dependendo do comprimento de onda, muito diferentes. Eles vão ser bem diferentes do corpo negro, né? Assim, para a gente entender. Eu vou explicar melhor depois essas questões em aula. Mas, enfim, o que tem que guardar dessa segunda parte é que a gente depende de uma fonte de energia que vai interagir com os alvos, e essa interação com os alvos, a gente vai captar o resultado dessa interação, isso vai gerar imagens. Essa interação reflete os materiais que compõem os alvos, porque eles vão, como eu estava explicando, dizer o quanto de energia tem envolvido ali naquele material, se ele absorve muito, se ele reflete muito e tal. E com essas informações a gente consegue reconstituir no mapa, né, os objetos de interesse em si, através desse comportamento espectral, ou classificá-los, né, em conjunto, de acordo com esse comportamento. Então, paro por aqui também, para não ficar muito longo, e eu volto a discutir com vocês logo mais.